Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aqui com os irmãos, com grande alegria, com grande responsabilidade em trazer a palavra do Senhor para a igreja, para a amada noiva. A amada noiva. Amém. A noiva do Senhor, mano. Sabe por que é noiva, né? O noivo é Jesus. E a noiva somos nós. A noiva do Senhor. Que alegria de estar pregando e a minha mãe está sentada. Meu pai está ali. Os irmãos da igreja também, é muita alegria. Mas eu estou muito feliz. Muito feliz e um pouco nervoso, como sempre. Sempre que eu venho aqui fico muito nervoso. Começo a gaguejar e dá branco e passa. E quando vai ver, eu trago uma mensagem, prego, falo outra. Trago alguma coisa e só falo metade do que eu planejei. Venho para cá planejando tantas e tantas coisas, né, irmã? A gente sobe aqui para dar uma saudação, quando a pastora fala, a gente chega aqui tremendo. É muita responsabilidade trazer a palavra do Senhor. E hoje eu venho trazer um assunto à igreja de muita responsabilidade. Hoje é um culto de missões. Estamos aqui num culto de missões. E é muita responsabilidade. Missões é de grande importância e responsabilidade para a nossa igreja. Tá? Como diz no livro de Tiago, né? A fé sem obras. As missões, estamos aqui no ato de fé, mas as missões são uma obra, né? Eles são... as missões é aquilo que vai demonstrar a nossa fé com atitudes. Não somente com a gente dobrar o joelho e orar e tal. Mas as missões, ela é algo físico. A fé é o espiritual, as missões é o físico. É de muita importância. Eu trouxe referências, muitas referências. A gente vai ler muita Bíblia hoje. Mas eu vou tentar ser bem breve assim, sabe? Mas eu trouxe muitas referências, eu procurei referências das missões nos evangelhos. No ministério de Jesus, do nosso Senhor Jesus. E eu quero dizer para os irmãos aqui que eu achei muita coisa. Eu tive que cortar um pouco porque tem muita coisa. Então, assim, eu vejo que ali o ministério das missões para Jesus Cristo é de grande importância. É de grande valor e grande importância. E ele deixou muitas mensagens para que nós podemos nos conscientizar das missões. E hoje a gente aqui estamos no culto de missões. E fazer missões, igreja, é fazer a vontade de Deus. Fazer missões é fazer a vontade de Deus também. Por vezes oramos, por vezes jejuamos, mas não podemos estar esquecendo de fazer as nossas missões. Eu não digo somente de missões, pode ser feita de várias maneiras. Você pode ir na casa do irmão que está precisando de oração. Você pode... dar uma força para o irmão que está precisando de um emprego, ou até mesmo participar da obra missionária da igreja, aqui a qual a gente sustenta uma vila cheia de crianças lá na África. Crianças que às vezes não tem nem o que comer no prato delas. Crianças que por vezes a única vontade delas é ter algo que comer, minha filha. Você pensa, a gente não passou por isso, né? Glória a Deus por isso. Porque por vezes as crianças elas estão ali o dia inteiro esperando para só apenas um prato de comida. Isso é uma obra missionária. Jesus ele é o alfa e o ômega, né? Ele era ontem, ele é hoje, ele é amanhã. O que a gente está vivendo ele já sabia, e o que a gente vai viver ainda ele já sabe. Então ele já sabia de todas essas adversidades. E ele deixou inúmeras passagens no seu ministério para explicar a gente de como agir conforme essas situações que a gente passa hoje, conforme essas tribulações que a humanidade está passando hoje, em termos de fome, em termos de violência, em termos de ganância, etc. Então, muita coisa, né? Quanta maldade nesse mundo temos hoje, não é, irmãos? Quanta maldades. Mas assim, Jesus ele já sabia. Ele é o alfa, ele é o ômega. Então, fazer as missões é fazer a vontade de Deus. Vamos ver o que ele tem a dizer para nós em respeito a isso. No Evangelho de Mateus 5,6, ele vai dizer aqui para a gente que felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele, o Senhor, as deixará completamente satisfeitas. Deus não deve nada para ninguém.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele está falando que felizes são as pessoas que fazem a vontade do Senhor, e Ele, o nosso Senhor, as deixará completamente feliz e satisfeita, eu somente creio, meu irmão. Eu somente creio. Sabe? E missões também é fazer a vontade de Deus. Também é a vontade de Deus. E a vontade de Deus a gente tem que tomar muito cuidado no nosso mundo hoje em dia, porque muitas vezes a gente tá ali muito empolgado em fazer a vontade de Deus, mas com pouca ação talvez, mas não falta ação para fazer a nossa vontade do ser humano, né? A vontade do ser humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser egocêntrico, é a palavra. Egocentrismo, egoísmo é uma barreira. Por vezes vivemos muito em prol das nossas vontades. Vamos ver o que Jesus quer dizer a respeito disso. Em Mateus 6,19, pastor, o senhor vai folhear muita Bíblia se o senhor quiser acompanhar. Mas em Mateus 6,19, ele diz aqui pra gente, pessoal: não ajuntei riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntei riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las. Amém, igreja? Então, assim, eu somente creio, tudo que Jesus fala eu creio, de todo o coração, sabe? Então, sabendo que a missão é uma obra do Senhor, é a vontade do Senhor, eu entendo que fazer missão também é juntar riqueza no céu. Então eu quero juntar essa riqueza no céu. Eu quero ser uma pessoa melhor para que eu possa estar participando dessas missões também. Para que eu possa estar juntando essa riqueza no céu. Porque isso aqui na terra é tudo muito passageiro. A gente pisca o olho e a gente está com 30 anos, pai. A gente pisca de novo, a gente deu 60. Quando piscou de novo já morreu, acabou. E aí? O que a gente vai? Como é que foi, minha filha? A vida tão passageira assim. A gente se preocupou tanto em juntar. E Jesus aqui já estava advertindo da gente juntar riqueza na terra. Isso aqui é passageiro, meus irmãos. E então, eu entendo que para aqueles que se dispuserem a participar dessa obra do Senhor, o nosso Mestre Jesus deixou a seguinte promessa, que está lá em Mateus 10:42. Em Mateus 10:42, o nosso Mestre Jesus vai falar assim para nós: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Participar da obra, você está recebendo uma promessa do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele não deixa não somente a demanda, mas também deixa a promessa. Deixa também, grande vai ser o galardão daquele que seguia o nosso Mestre Jesus, não é assim? Isso é um grande incentivo para mim, sabe, igreja? Isso é um grande incentivo para a igreja a podermos ajudar essa obra maravilhosa. Não, em todos os sentidos, sabe, igreja? Em todos os sentidos que podemos ajudar, em oração, em suporte, seja em todos os sentidos. O nosso Mestre Jesus, ele não para por aí, ele ainda diz assim em Mateus 12:50, quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Nos tornamos família do Deus vivo por participar da sua obra. É o que está escrito, igreja. É o que está escrito. E eu somente creio. Então não faltam incentivos, porque não faltam incentivos para podermos estar participando, nos esforçando para participar da obra do Senhor. É como eu disse antes, o egocentrismo é uma barreira e acaba prejudicando muito a nossa vida aqui na terra, nosso relacionamento com o Pai do céu.
há mais alegria em dar do que receber, não é, igreja? É assim que diz a palavra. Então, o que não falta é incentivos. Eu entendo que Jesus ainda deixa mais um motivo, mais um incentivo aqui em Mateus 13, 10. Mateus 13, 10. Perdão. Mateus 13, 11. E ele diz assim: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, o que eu entendo com essa palavra aqui, irmão Wanda? Eu entendo que quando eu tenho compaixão, mais compaixão eu vou ter. Quando eu tenho empatia, misericórdia, mais empatia e misericórdia eu vou ter. Quando eu tenho amor no coração pelo próximo, pelo irmão, pelo necessitado, mais ainda eu vou ter. Ninguém dá o que não tem. Você só dá amor se você tiver amor. Assim, bem-aventurado aquele que tem o amor no coração, não é verdade? Bem-aventurado aquele que tem sentimento para amar. Ele é uma pessoa feliz. Não é, irmãos? Às vezes a gente conhece pessoas que estão passando tribulações na vida, elas estão amarguradas, de mal com o mundo, chateadas. Não vou fazer nada para a pessoa, não vou fazer para ela. Enfim, isso a gente, eu simplesmente eu sinto uma grande, eu sinto por essa pessoa, porque ela não tem o amor para dar, então está faltando nela. Agora, quando está aquela pessoa que às vezes está com a vida atribulada, mas está sorrindo, está dando amor, dando e vendendo amor por aí, né? Que felicidade que não é, que é. Então, assim, isso que o nosso mestre deixa para nós. Pois quem tem receberá mais, quem não tem, até o pouco que tem, será tirado. E eu somente creio, igreja, eu somente creio no nosso mestre que desceu aqui há 2000 anos atrás, 2023 anos atrás, nasceu, desceu aqui, passou seu ministério e deixou aqui para nós grandes lições. Desceu aqui para nos ensinar a viver. Foi isso que Jesus fez. Eu tenho encontro com ele, toda vez que eu leio a palavra dele, eu fico maravilhado. É como se ele sentasse do meu lado e me ensinasse. Falasse: olha, filho, é isso, é aquilo, sabe? Eu fico maravilhado. É uma afirmação muito forte, de grande compaixão e empatia. Porque assim, a conta com Jesus, ela nunca fecha, irmão. Nunca fecha, você já viu? É impressionante. Hoje eu trabalho tão pouco, eu faço tanta coisa, irmão. Antigamente eu trabalhava muito, nunca tinha nada, nunca tinha tempo, nunca tinha nada. Não passeava com a minha filha, a gente não viajava, né? Não fazia nada. Trabalhava tanto, entrava tanto e ao mesmo tempo não sobrava nada. Mas a conta com Jesus nunca fecha. Na verdade, o que eu queria falar é da conta do reino, né? Das coisas do reino. Não veio aqui na parte aqui da nossa vida diária, mas o que eu queria falar é as coisas do reino. As coisas do reino, nas coisas do reino, a conta com Jesus nunca fecha. Em Mateus 13, 31, o nosso mestre vai falar assim: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, se torna a maior de todas as plantas. Então, o que eu entendo aqui? Eu entendo que talvez uma sementezinha aqui para mim, talvez ela seja quase que nada. Às vezes eu falo: não tem sentido eu plantar essa semente, sabe? Não tem sentido eu dar aquele simples bom dia para aquela pessoa, ou perguntar como aquela pessoa, como é que ela vai, como é que está sendo o dia dela. Umas sementes pequenas que a gente às vezes não dá valor, mas no reino do céu ela vira a maior das árvores. Ela faz uma grande diferença. Uma pequena semente que você plantar no reino dos céus, ela vira a maior das árvores.
E é o nosso Mestre Jesus quem está falando aqui. É o nosso Mestre quem está falando aqui. Uma pequena semente faz grande diferença. E para provar, quem não conhece dos milagres, né, Jesus alimentando a multidão, assim como aconteceu com 5 pães e 2 peixinhos, minha filha, com 7 pães e alguns peixinhos. Em Mateus 14, 19, Mateus 15, 35, o nosso Mestre Jesus alimentou multidões de 5.000 homens para cima. Então, assim, a matemática com Jesus nunca fecha. Nunca fecha. É uma pequena semente que vira uma grande árvore. São 2 peixinhos que alimentam 5.000 homens, uma multidão. Eu somente creio. Somente creio. Então, assim, eu entendo que Jesus ali em Mateus 14, em Mateus 15, alimentando aquela multidão, ele deixa uma ênfase. Ele deixa uma ênfase na parte de fazer missões também. Levar alimento às pessoas que realmente estão precisando. Hoje nós estamos num culto de missão, né, pastor? E assim, a missão ela é muito importante. O nosso Mestre Jesus já deixou ali pra gente, bem enfático ali, que a gente precisa sim se focar nas missões. Mas assim, mudando o quadro, Jesus também ele deixa avisos a nós. Às vezes a gente quer falar só de vitória, a gente quer falar só de glória. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça também. Ele também vai deixando pra gente muitos recados ali, muitas pistas para que nós possamos viver a nossa vida em plenitude. Isso nos traz deveres também. Isso também nos traz deveres. Porque Jesus também avisa sobre a atitude oposta. Ele também nos avisa sobre as nossas atitudes opostas, porque ele já sabia como é que ia ser a nossa rotina do dia a dia de hoje, como eu disse antes, o egocentrismo ali, o nosso egoísmo às vezes, e ele deixou ali deixou instruções para que possamos ser pessoas melhores e possamos estar buscando fazer as missões de Deus. Em Mateus 16, 25, Mateus 16, 25, nosso Mestre Jesus diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Há mais alegria em dar do que receber. Há mais alegria em servir do que ser servido. Mas quem esquece de si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Aí aqui ele faz uma promessa para nós. Ele nos faz uma promessa. E Jesus ainda nos adverte ainda mais. Ele nos adverte a ajudar a quem precisa. Em Mateus 18, 33. Mateus 18, 33. Ele vai dizer assim: portanto, você deveria de ter pena do seu companheiro, como tive pena de vocês. Quem conhece essa parábola, né, pastor? A parábola do rei e o devedor, né? Essa parábola é muito forte. Essa parábola aqui, igreja, é assim, havia um devedor e ele foi acertar as contas com o seu rei, e o seu rei perdoou as suas dívidas. Só que ele, a sair do castelo, ele encontrou outra pessoa que devia a ele. Ele pegou essa outra pessoa e mandou para a prisão, calabouço, né? Não sei, naquele tempo. Mandou aquela pessoa para o castigo. E o rei, ao saber daquilo, mandou chamá-lo de novo e disse para ele: portanto, você deveria de ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia.
Ou seja, o que eu entendo que o nosso Mestre Jesus aqui queria deixar para nós? A gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar assim como nós queremos ser perdoados. Não somente isso, mas que também possamos a nos doar assim como queremos que as coisas sejam doadas a nós. Estamos sempre de joelho, irmão Wando, pedindo as coisas a Deus, né? É um filho pidão, né? Sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo. Mas aqui eu entendo que a gente não pode ser injusto, a gente também tem que estar nos doando para o reino. Já que queremos receber do reino, que possamos também nos doar ao reino, né, irmão Douglas? Não somente receber, né? Então eu creio, eu somente creio, igreja. Eu somente creio. Ajudar a quem precisa. Estamos sempre orando e pedindo, né? Então, que possamos também estar nos doando. Eu queria trazer aqui aos irmãos essa parte aqui também, dessa passagem aqui, esse ensinamento que o nosso Mestre Jesus nos deixou, né? E essa aqui, quando eu li a primeira vez, virou uma chave na minha cabeça. E virou uma chave. Lembro que eu estava dentro de uma clínica de recuperação sozinho. Tinha perdido tudo, família, tudo que eu tinha. Não tinha muita coisa, mas assim, o que eu tinha de mais importante, minha família já tinha perdido. Eu estava ali só eu e mais, eu acho que uns 20 moradores de rua ali dentro de uma clínica de recuperação de graça, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma clínica. E eu me lembro do dia, a primeira vez que eu li essa parte aqui. Isso aqui virou uma chave na minha cabeça, pastor. Virou uma chave. Daquele dia em diante eu falei, poxa, eu preciso muito tomar um jeito na minha vida. Mateus 21, 18 e 19 vai dizer assim: no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas, e disse para a figueira: nunca mais dê figos. Primeira vez que eu li isso, eu falei: misericórdia, eu não quero ser essa figueira. Hoje eu sou essa figueira. Naquele dia eu falei: hoje eu sou essa figueira, mas a minha meta é que eu possa ser uma figueira que dá frutos. Porque eu entendo que a árvore, ela não dá fruto para si mesma. Ela não dá um fruto para ela mesma consumir do próprio fruto. Eu entendo que a árvore, ela dá fruto para alimentar os de fora. Concorda, pastor? Então, essa é uma lição que nosso Jesus, nosso Mestre Jesus deixou aqui, nosso Pai Jesus deixou aqui, que é muito forte. Imagina, para Jesus amaldiçoar a figueira e falar: nunca mais dê fruto. Forte. É forte. É tremendo, né, irmão? É tremendo. Então, uma árvore, ela não dá fruto para si mesma, irmão. Uma árvore, ela alimenta os outros. Jesus nos chama, irmão. Jesus nos chama. O noivo chama a noiva nesse momento. Nesse momento, as coisas estão críticas lá fora. Está tudo muito desvirtuado. O mundo está muito desvirtuado. O Satanás não está brincando de ser Satanás. Todo dia ele inventa uma nova. A gente vai assistindo a televisão e cada vez mais eles estão distorcendo. Ontem eu estava assistindo televisão com meu pai e a gente estava comentando a respeito disso. E eles distorcem tudo e quer fazer os eternos, né? Como diz lá no Goiás. Quer fazer os eternos. Então a gente não está, sabe? O noivo nos chama, igreja. O noivo nos chama. Em Mateus 22, 5. Essa é forte também, igreja. Em Mateus 22, 5. O nosso mestre conta uma parábola, a qual um rei chamou os seus convidados para uma festa. Só que estes convidados, eles estavam muito ocupados. E diz assim: mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios.
um para com a sua fazenda, o outro para com o seu armazém. Então eu entendo aqui que o nosso mestre Jesus, ele nos chama. Cuidado, irmão. Muito cuidado com essa vida busy que a gente tem. Vamos fazer isso? Estou busy. Vamos fazer a obra? Estou busy. Vamos ouvir a palavra? Estou busy. Vamos pregar a palavra? Estou busy. Estou sempre busy. Para as coisas de Deus a gente sempre está busy. Você já viu, irmão? A dificuldade que é para trazer alguém para a igreja. Irmão, vamos ali na igreja? Estou busy. Irmão, cuidado. Cuidado, porque assim, vai passar o céu e vai passar a terra, irmão, mano, mas não vai passar uma vírgula do que está escrito aqui nesse livro. Não vai passar. E aqui está dizendo aqui, o rei, mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Que negócio que está mais importante do que Jesus, irmão? Que negócio que é mais importante do que a sua alma? Do que a sua, sabe? Do que a sua eternidade? Sabe? Então, eu sei que é difícil. Até a gente chegar num certo entendimento desse, é um processo muito grande. É um processo muito grande, mas quanto mais eu abro a Bíblia, mais eu apanho dela. Quanto mais eu enxergo Jesus, mais eu enxergo quão ruim eu sou, cara. Quão falho eu sou, e sabe, quão dependente eu sou dele. Quanto que eu preciso dele. E eu quero passar isso para as pessoas às vezes, mas as pessoas estão sempre busy, né, pastor? Tô busy, bora? Não, tô busy. Enfim. O Espírito Santo é quem convence, né, pastor? E assim, o segundo mandamento, amar o próximo. Jesus deixou esse mandamento. E amar o próximo, fazer missões faz parte de amar o próximo. Ou vice-versa, né? A importância de amar o próximo. Fazer missões é amar o próximo com atitudes. Em Mateus 25, 26. Parábola forte também. Mateus 25, versículo 26. Eu vou ler aqui e depois eu vou explicar o texto. Ele diz assim: empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei. Irmãos, aqui é uma parábola que é o seguinte: o patrão saiu e deixou algumas moedas para os seus funcionários. Deixou uma quantidade com um, outras quantidades com outros. Enfim, deixou uma moeda com uma pessoa. Essa pessoa enterrou essa moeda. Esse funcionário enterrou a sua moeda. Quando o patrão voltou, ele voltou e disse isso para o funcionário: foi um empregado ruim, empregado mau, preguiçoso. Você enterrou sua moeda. Então, o que eu entendo aqui com essa parábola? Eu entendo que a moeda é a nossa vida, irmão. A moeda é a nossa vida. E a gente não tem o direito de enterrar a nossa vida, sabe? Ou seja, usar ela somente para nosso próprio benefício. Isso eu enxergo como enterrar a nossa vida, irmão. Eu acho que a gente tem que usar a nossa vida em prol de alguma coisa, de algum propósito, de alguma coisa em prol do reino, sabe? Então é isso que eu aprendo com a parábola do empregado mau. Empregado mau e egoísta. Porque quando chegar no dia de acerto de contas, em Mateus 25, 40, o rei responderá assim, ó: eu afirmo a vocês que é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, quando chegar naquele grande dia, irmão, mano, essas missões vai contar, pastor. Essas missões vai contar. Porque dependendo das missões, dependendo do que você fez com a sua moeda, o mestre vai falar assim, o rei vai falar assim: apartai-vos de mim. Ou vai falar: achegai-vos a mim. Eu somente creio, irmão. Eu somente creio. Então é assim, a igreja tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito forte, é muito forte. Se a gente buscar informação,
Nas parábolas de Jesus a gente começa a ficar com medo de viver, irmão. Começa a querer viver no sapatinho, bem com bastante cuidado. Com bastante cuidado, irmão, mano. No dia do acerto de contas, achegai-vos a mim. É isso que eu quero ouvir. Achegai-vos, porque se for apartai-vos. Agora já indo pro livro de Marcos, eu tirei poucas referências do livro de Marcos, de Lucas, porque a gente já quase leu o livro inteiro aqui de Mateus, né? Então, no livro de Marcos eu vejo que Jesus alimenta a multidão de novo. Marcos 6,30, Marcos 8,1. Jesus está sempre pegando aqueles peixinhos, aqueles poucos pãezinhos e está sempre alimentando uma multidão de gente. Então eu quero viver com Jesus, porque Jesus nunca falta, irmão. Nunca falta nada com Jesus. Nunca. Servir é importante, irmão. Servir é muito importante. Em Marcos 7,35, o nosso mestre vai falar assim. Marcos 7,35 ou 9,35? Nem eu estou entendendo a minha letra aqui de igreja, desculpa. Desculpa, igreja. E Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Mais uma vez, servir. O Rei dos Reis desceu na terra, se fez homem para servir o homem. Deus que se fez homem para servir o homem. Deus que se fez servo para nos servir. Quem sou eu para querer ser servido? Quem somos nós para querer ser servido? Se o nosso Deus desceu aqui para nos servir, deu a vida dele pela nossa. Já no livro de Lucas, trouxe duas passagens aqui que dispensam explicação. A primeira é do bom samaritano. Todos nós conhecemos a passagem do bom samaritano, né? Aquele homem que mesmo sem conhecer, pegou para cuidar daquele rapaz que estava caído no chão, né? Aquele que estava quase morto na estrada. E aqueles que deveriam de ajudar, não ajudaram, né? Aqueles que deveriam. Passou o sacerdote, não ajudou, passou o levita, não ajudou, mas o samaritano ajudou. O samaritano pegou ele no braço, levou ele para uma casa, deixou ele lá. Então Jesus já sabia que muitos daqueles que deveriam de estar fazendo a obra de Deus não iriam fazer. Jesus, ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã. Ele já sabia que muitos daqueles que deveriam de estar fazendo a obra não deveriam. O levita, o sacerdote não fizeram, mas o samaritano fez. E a segunda é o rico sem juízo, né? Que está lá em Lucas 12:16. Nem necessário comentar nada nessa parábola, eu vou simplesmente ler para a igreja. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Naquele guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que eu tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus disse, eu repito, mas Deus disse: seu tolo,
esta noite você vai morrer, e quem ficará com tudo que você guardou? Eu só creio, irmão. Eu só creio, pastor. Eu só creio. Então tá aí, o rico sem juízo, que é tremendo, irmão. Tremendo. Eu sempre, como eu disse antes, a gente vai lendo, vai aprendendo da Bíblia vai começando a andar no sapatinho, né? Vai ficando até com medo de viver. Mas enfim. Tem mais uma passagem em Lucas, a qual Jesus pegando uma moeda ali, foram tentar ali fazer Jesus cair em contradição, perguntar a respeito de pagar imposto, moeda, coisa e tal. Jesus olhou para a moeda. Engraçado, no filme ele olha assim para a moeda, parece que ele não fala, mas parece que ele fala, parece que eu sinto no filme Jesus olhar para a moeda e fazer assim: isso aqui vai ser o problema do mundo, dinheiro. Não, irmão, pega a moeda e fala assim: e de quem que é a cara nessa moeda? Se é de César, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então o que me dá medo, irmão, é dar a minha vida a César, porque a minha vida pertence a Deus, né, pastor? Imagina eu entregar os meus anos todos a César, ou seja, ao dinheiro, né? Os meus anos todos ao dinheiro, sendo que a minha vida é de Deus e eu vou dar ela para César? Vou não. Sem delongas, já encerrando a mensagem, eu queria deixar só uma observação. Aqui a gente passou por 3 evangelhos, irmão Vando. Nós passamos por Mateus, Marcos, Lucas. Passamos por 3 evangelhos, são 4. Uma diferença bacana, uma curiosidade assim. Lógico que é proposital, né? Porque Jesus não faz nada sem propósito, né? Os 3 primeiros evangelhos ele termina fazendo um pedido. E ele pede assim: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Termina basicamente igual aos 3 primeiros evangelhos. Mas no 4º evangelho, ele também faz esse pedido, mas ele termina fazendo outro pedido a mais. É aquele qual ele diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Irmão, eu queria te levar aqui a raciocinar comigo, pensar comigo aqui. Eu acho que ninguém te faria uma pergunta por 3 vezes se ele não quisesse que você tivesse certeza da sua resposta. Entendeu, pai? Eu acho que ninguém te perguntaria a mesma pergunta por 3 vezes se ele não quisesse ter certeza da sua resposta e que você tivesse certeza da tamanha importância da pergunta. Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Pedro, mas você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Então quando eu li isso aqui, parece que eu enxerguei Jesus olhando para mim: Paulo, tu me amas? Paulo, tu me amas mesmo? Tu me amas, Paulo? Então é essa pergunta que eu deixo para a igreja, assim: igreja, tu me amas? Eu não. Pergunta nada, quem pergunta é o Senhor Jesus, né? Então estamos aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pastor, de estar podendo passar essa mensagem. Muito obrigado pela atenção da igreja, pelo tempo da igreja também. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Boa esta palavra, né? Alguém poderia